Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós e com todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela transmissão do Facebook. Sempre muito bom estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, sabendo que Deus está conosco, tem nos ouvido, tem nos orientado e está à disposição de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Hoje é o nosso culto na série evangelística As Doutrinas Bíblicas. Hoje nós vamos falar a respeito da doutrina da salvação. Os irmãos e irmãs que estão aqui já sabem que podem escrever os seus pedidos e passar para a Ivone. E os irmãos e irmãs que estão em casa podem também escrever pelo Face os seus pedidos, que a Ivone está atenta para anotar todos e ao final estaremos orando juntos. O nosso texto de reflexão base hoje está em Isaías capítulo 1. Podem deixar marcado já na Bíblia. Está em Isaías capítulo 1, dos versículos 10 em diante. Nós vamos usar outros textos também, porque hoje nós vamos falar da doutrina da salvação. A salvação. É muito bom falar de salvação, mas é muito bom compreender o que a salvação realmente significa e como ela atua na nossa vida, o que Jesus fez por nós, quando nós falamos que somos salvos por Cristo Jesus, o que significa isso? Então hoje nós vamos tratar disso com um cântico bastante conhecido de todos vocês, a verdadeira alegria, porque é disso que a gente trata. Então vamos ficar em pé e vamos cantar juntos esse cântico, a verdadeira alegria. Pode deixar mais alto, por favor. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Amém? Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos como família espiritual na tua casa de oração. Amém. Te agradecemos pelos nossos irmãos e irmãs que se dispuseram a estar conosco aqui, os que nos acompanham pela transmissão do Face, que o Senhor os abençoe e os guarde, permaneça com todos nós e que o teu Espírito Santo prepare nossa mente e coração para receber a tua palavra segundo a tua vontade de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é a salvação? A palavra salvação é uma palavra bem interessante. O verbo salvar, soter, do grego. Quando nós falamos a respeito de salvação, nós sempre voltamos à ideia
para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. A expressão Yeshua do hebraico, que vai ser o Soter do grego, né? O Yeshua é Salvador, aquele que continuamente salva. E por que continuamente salva? Porque continuamente nós estamos perdidos. Então precisamos de salvação hoje, amanhã e depois e todos os dias. Algo que eu gosto de frisar é que todos nós, como cristãos, temos que buscar e ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Não por nós, mas pelo que Ele fez. Mas nós temos que ter a consciência daquilo que nós somos. E o quanto nós somos essenciais e importantes para Ele. Teve um sábado, há muitos anos, em que eu abri o culto, a mensagem do culto, falando desta maneira, fazendo o discurso desta maneira. Falei, irmãos, eu sei que hoje é sábado, mas devido a uma necessidade especial, eu estou precisando vender um carro. Ele é um Fusquinha de família, né? Um Fusquinha 66, né? Mas bem conservadinho. Ele só está com problema do assoalho, assim, que tem que trocar por causa do ferrugem. E tem 3 peças do motor que nós não conseguimos achar. Mas quem for comprar realmente vai conseguir encontrar essas peças, acredito eu, já que falam que Fusca com alicate e arame se arruma, né? Mas como é uma situação de emergência e que nós estamos precisando dessa venda, eu estou vendendo esse Fusca por R$95 mil. Então quem quiser pode falar comigo depois do culto, né? Que a gente pode entrar em acordo, né? Eu sei que está barato, mas se quem quiser pode falar comigo depois do culto. E a reação foi exatamente essa que vocês tiveram agora aqui. Todo mundo deu risada por causa da idade do Fusca, por causa das condições do Fusca e por causa do valor do Fusca. R$95 mil para um Fusca dessa idade, dessa maneira, seria um valor excessivo. Mas a questão é, por que todos riram? Porque ninguém paga muito por algo que não vale muito. Tem algumas coisas que não valem nada. E o ser humano não é diferente. Tem ser humano que nós olhamos para ele e fala, isso aí não vale muito. E tem outros que a gente olha e fala, isso aí não vale nada. Nós temos esse pré-julgamento, observando a maneira que a pessoa é, o jeito que ela se dispõe na vida, os relacionamentos. Mas a perspectiva divina para cada um de nós que fomos criados à sua imagem e semelhança não é essa. Nós somos únicos. E o nosso valor para Deus é o valor do seu Filho morto para ressuscitar por cada um de nós, para garantir a ressurreição para cada um de nós, independente se nós olhamos para nós mesmos com uma perspectiva de grande valor ou de menor valor. Para Deus nós somos únicos, insubstituíveis. O nosso valor diante de Deus é inestimável. Às vezes que Deus nos apresenta a nós mesmos através da Bíblia, Ele nos classifica de maneira única. Como, por exemplo, Ele fala que nós somos a menina dos seus olhos. A menina dos olhos, a íris dos olhos de cada um de nós, ela é tão particular que hoje existem meios de identificação através da íris. E esse meio de identificação se dá porque é uma digital mais precisa do que a própria digital. E não desaparece nunca. Porque as digitais, você sabe que dependendo da profissão da pessoa, ela desaparece.
Muitos cozinheiros, eu gosto de cozinhar, muitos cozinheiros não tem mais digital. Porque queima, não só com fogo, não só com calor, mas com alguns temperos, como alho, por exemplo, aquele produto do inimigo. Né? Queima, né, a digital. O que acontece é que nós somos únicos para Deus. E João 3,16, que é um texto que nós não lemos, nós recitamos. Esse texto ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito da expressão hebraica desse texto grego, porque na verdade João é um hebreu escrevendo em grego. E quando nós pegamos a Bíblia hebraica, ou pegamos o Novo Testamento em hebraico, ou a Bíblia judaica, que é escrita em português, mas com pensamento hebraico, esse texto ele está assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho de única espécie, para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de salvação, ao invés de ser totalmente destruído. E é exatamente esse o pensamento. Oportunidade de salvação, como o próprio apóstolo João escreve no seu prólogo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O poder, a palavra exousia do grego, nesse texto, traduzida como poder, o poder de escolha. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço a salvação, eu tenho escolha. E a escolha é minha, porque Deus já fez a parte dele em Cristo Jesus. Jesus já veio, já sofreu por nós, já se entregou na cruz. O apóstolo Paulo fala em Romanos que Deus prova o seu amor por nós, tendo Jesus se entregado à morte de cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda pecadores e continuamos pecadores. Continuamos com os nossos problemas, com as nossas limitações, continuamos com os pecados inerentes à nossa vontade. Mas ao conhecer a palavra de Deus e ao conhecer a salvação em Cristo Jesus, nós temos o poder de controlar aquilo que ofende a Deus. O pecado é aquilo que ofende a Deus. A palavra de Deus fala em 1 João que pecado é transgressão da lei. A transgressão da lei, a transgressão da palavra de Deus, a transgressão da Bíblia, daquilo que Deus determinou, daquilo que Ele instituiu, a expressão amartia do grego, errar o alvo. Deus fixa o alvo. E se eu não vou para o alvo, eu estou errando o alvo. Assim como coloca o salmista no Salmo 127, quando fala a respeito dos filhos, ele fala que os filhos são flechas na mão do arqueiro. E aí, o que nós temos ali? Os filhos, flechas na mão do arqueiro. Normalmente, quando a flecha erra o alvo, a culpa é do arqueiro. Normalmente é isso. Só que nós somos flechas com livre-arbítrio. Que mesmo que o arqueiro seja excelente, nós ainda podemos pegar um vento contrário e desviar do caminho. Nós ainda fazemos essa opção. A palavra, como eu já disse para vocês, salvação do grego é soter, é por isso que quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano. Né? Porque a palavra vem do grego, soter. Soteropolitano, salvadorense, alguma coisa parecida com isso. Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Na teologia nós costumamos dizer que em Deus, por Jesus Cristo, nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos.
porque ele é um processo. Nós estamos num processo de salvação. Nós fomos salvos porque Deus em Cristo Jesus já fez o que era necessário para a nossa salvação. Mas tudo já se encerrou? Não. Porque nós temos que fazer agora o que é necessário para a nossa salvação. Daí a pessoa pergunta, mas então a obra de Cristo na cruz foi insuficiente? Não, ela foi totalmente suficiente. E o que Jesus fez por cada um de nós, nós não poderíamos fazer por nós de jeito nenhum. E assim como é característica de Deus, Deus em Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós hoje, Ele nunca tirou a nossa responsabilidade pessoal de nada. Ele sempre fez o que era impossível a nós. Mas o que era possível é responsabilidade nossa. E continua sendo responsabilidade nossa. É por isso que algumas doutrinas que eu conheço muito bem, quando nós examinamos dentro do texto bíblico, dentro do contexto hebraico, do contexto grego, dentro da cultura, dentro da expressão teológica dos textos bíblicos na sua essência, nós vamos observar que algumas doutrinas são infundadas dentro da Bíblia. Como, por exemplo, uma doutrina que é bastante conhecida, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre vai ser quando Jesus voltar. Amém. E quando nós estivermos com Ele no reino celestial, e ninguém tira de nós. Tem gente preocupada se a vacina agora contra a Covid, se vai implantar um chip na gente e o Satanás vai rastrear a gente no céu. Não é? Gente, se preocupe com isso não. Vários motivos para não se preocupar com isso. Por quê? Primeiro deles, Deus é poderoso e onipotente em todo o universo. Então, se nós estivermos ao lado dele, não precisa ter medo do diabo. Segundo, se ele rastrear a gente estiver no céu, né, tá ótimo. Né? Se ele rastrear a gente estiver do lado dele, ele não vai precisar rastrear. Né? E outro motivo que é muito importante é que esse corpo aqui não vai para lugar nenhum. Amém. Quem vai é um corpo incorruptível, transformado pelo poder de Deus, em que nós vamos viver eternamente com Cristo. Amém. Totalmente diferente do que somos, capaz até que eu tenha uma franja vasta para jogar. Rapaz, né? Príncipe encantado que joga franja sem lado. Né? A franja ou a trança? Na trança é Rapunzel. Né? A franja. Né? A questão é, nós temos que fazer aquilo que nos cabe, porque nós estamos sendo salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Outra doutrina que não existe, predestinação. Aqueles que foram predestinados para ser salvo, não adianta ele pecar à vontade, porque ele vai ser salvo do mesmo jeito que foi predestinado. E aquele que foi predestinado para condenação, ele pode pedir perdão, se arrepender do jeito que for, que ele vai ser condenado do mesmo jeito que ele foi predestinado. Isso não existe. Isso não faz parte do amor de Deus e nem da pregação do Evangelho. Porque se fosse assim, não haveria necessidade de pregação do Evangelho, já que estava tudo determinado. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Então, a perpetuidade da salvação, que é uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. E a doutrina da predestinação também não existe. As duas são antibíblicas. Mas por que as pessoas gostam de crer nessas coisas? Porque isso facilita a vida de muita gente. Se eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou salvo.
Se eu creio que eu sou predestinado para a salvação, eu também posso fazer o que eu quiser, que eu estou salvo. Isso dá um certo conforto e uma certa liberdade. Só que biblicamente não funciona assim. Biblicamente, Jesus fala que basta cada dia com o seu próprio mal. Basta cada dia com o seu mal. Vamos vivendo, como o apóstolo Paulo fala, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E a cada dia, como fala em Atos 2, nós vamos sendo salvos. A cada dia nós vamos sendo salvos. Agora, a palavra traduzida como interpretada, não traduzida, mas interpretada como salvação, ela é uma palavra que é observada numa só vertente. E é aí que está o problema. Quando se observa a palavra no seu contexto original, nós vemos que ela tem duas ou mais vertentes. Toda tradução tem perda. Se eu tenho uma possibilidade de 8, 10 traduções de uma mesma palavra e eu opto por uma, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, eu estou interpretando porque eu entendi que aquela que eu escolhi é a melhor. Então, já estou interpretando. A segunda questão é que se tem 10 possibilidades e eu escolho uma, eu perdi 9. Eu reduzi a palavra, e reduzi muito. E isso acontece com a palavra caris, que é traduzida na nossa língua portuguesa algumas vezes como graça e outras vezes como alegria, contentamento. Porque, de fato, ela tem essas duas vertentes. Tanto da graça como favor imerecido, que é o comum que todo mundo conhece dentro da salvação, como também a perspectiva da alegria, do contentamento. A palavra caris, ela sempre se volta à alegria. É por isso que você tem a expressão do caris como, por exemplo, uma pessoa carismática. Carismática é aquele que transmite alegria. Aquele que tem carisma é alegre. Uma pessoa que tem carisma é uma pessoa alegre. Uma pessoa carismática é o que faz o outro alegre. Porque vem dessa mesma raiz, dessa essência, caris. Só que tem outra palavra também, é a mesma palavra caris, mas com um prefixo que vai também nos trazer uma reflexão muito boa. Eu. Eu em grego é bom. Eucarístico ou eucaristia é boa alegria, bom contentamento. Esse eu da frente aí, não eu, mas o eu do grego, né? O eu, ele é sempre bom. E a eucaristia é a boa alegria. Por que a expressão eucaristia sendo boa alegria? Tem alegria má? Tem. Porque o pecado nos faz alegre, não faz? Eu não posso pecar e me sentir contente? Eu não posso pecar e me sentir feliz? Satisfeito? Tudo isso está dentro do cálice, da alegria. Mas daí vem o eucarístico, que é a boa alegria. Ser salvo por Cristo é viver o prazer da boa alegria e não da má alegria oferecida pelo mundo. Agora, na percepção humana, nem toda boa alegria nos parece bom quando nos priva de alguma coisa que nós gostamos em função do pecado. Por exemplo, uma pessoa que faz uso de bebidas alcoólicas e que usa isso para o divertimento. Isso, teologicamente, dentro do contexto bíblico, não pode ser eucaristia. Não pode ser boa alegria. Por quê? Porque a bebida alcoólica faz mal, é prejudicial.
E a orientação bíblica é para não fazer uso dessa substância, desse produto. Mas muitas pessoas se sentem alegres ao consumir bebidas alcoólicas. Ela é uma má alegria. É por isso a diferença da palavra. Eu tenho que buscar em Cristo, eu tenho que buscar na palavra de Deus, eu tenho que buscar na essência de Deus uma boa alegria. Eu tenho que ser carismático para Deus no processo da salvação. A salvação, é aí que nós vamos chegar a um ponto que tem uma discussão grande, se as obras geram salvação ou se não geram salvação. Se obra salva ou não salva. Obra salva? Não. Ou não salva? Ela salva e não salva. Vamos dizer assim. As obras não salvam no sentido de que eu posso fazer o que eu quiser, que é com o sentido da salvação. Eu posso fazer penitência, eu posso fazer boas obras, eu posso fazer o que for, que isso não vai gerar salvação. Mas se eu sou salvo, naturalmente eu faço. Porque daí vai fazer parte da minha essência, da minha natureza cristã, da minha natureza recriada em Deus, no projeto original. Então, naturalmente eu faço. Agora, por que isso não gera salvação? Porque eu não posso ser recompensado por aquilo que é da minha natureza. Eu não posso ser recompensado por aquilo que eu fui naturalmente criado para fazer. Seria uma coisa mais ou menos assim. Você está andando numa pista, tem um radar a 100 por hora. Se você passar por esse radar a 110 por hora, você vai ser multado? Não. Vai? A 110 por hora. Vai. O limite não passa de 7. Pode ter certeza disso. Né? Se você passar, vamos colocar diferente então. Né? Se você tem um radar a 100 por hora, se você passar nesse radar a 140 por hora, você vai ser multado? Vai. Agora, se você passar nesse radar a 80 por hora, você vai receber alguma bonificação? Deveria, né? Mas não vai receber. Não vai receber. A questão é, você não vai ser recompensado por aquilo que é dever fazer. Você nunca vai ser recompensado por isso. Essa é a questão das obras, da lei. A lei, ela existe. Se você transgride, você vai ser punido. Mas se você cumpre, você não vai ser recompensado, bonificado, agraciado, né, pela ação. Usando o termo da graça, né? Você não vai ser agraciado por aquilo que você tem que fazer naturalmente. É por isso que obras não geram salvação. Mas se você não fizer o que é certo, certamente você vai ser penalizado. E é por isso que existe essa discussão entre fé e obras. Porque as pessoas não param para pensar também no que significa fé. Fé é aquilo que eu desenvolvo como crença dentro da relação espiritual com Deus. Eu tenho que crer, e a crença me leva à prática, e a prática daquilo que eu acredito, na observação divina, o Espírito Santo transforma em fé. Mas eu tenho que praticar. Fé não é simplesmente você acreditar. Eu acredito que Jesus exista, então eu estou salvo. Não é assim que funciona. Você acreditar que Jesus existe não leva você à salvação. Você viver a vida de Jesus como Paulo viveu, agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, daí sim você é salvo. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãos, em grego, é um pequeno Cristo, um Cristo menor, que pensa da mesma maneira, que age da mesma maneira, que fala da mesma maneira, que interpreta a vida da mesma maneira.
É por isso que os discípulos foram chamados de cristão. Não foram eles que deram o nome para eles. Olha, eu sou cristão. Hoje as pessoas batem no peito e falam assim, eu sou cristão. Não é? Você não precisa falar que você é cristão. É só você ser cristão. E o outro fala. Amém. O outro olha para você e eu sempre falo, esse é o maior elogio que você pode receber de alguém. Alguém virar para você e perguntar assim, você é cristão, não é? Porque ele viu Cristo em você de alguma maneira. Ele viu Cristo através de você. Ele identificou Cristo em você. E este é o motivo da pergunta. Você é cristão, não é? Ou se não, de uma maneira mais popular, né? Você é de alguma igreja? É crente? Você é crente. Ele viu Cristo em você. Então sinta-se lisonjeado quando alguém te fizer uma pergunta assim. Agora o duro é quando você fala, olha, eu sou cristão. O outro fala, o quê? Né? Você, mas nem parece. Né? Eu nunca ia suspeitar que você fosse cristão. Né? Tem gente que é assim. Né? Eu poderia pensar que você fosse qualquer coisa, menos cristão. Né? É triste, né? É muito triste isso. Ser cristão é ser imitador de Cristo, como Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É por isso que a salvação nunca se deu por outro meio. Ela sempre foi pela graça, mas em duas vertentes. A primeira vertente da graça, pela graça sois salvos. A primeira vertente da graça é o favor imerecido que Jesus iria fazer, e hoje nós sabemos que ele já fez, mas para quem viveu antes de Cristo tinha a promessa do Messias, uma promessa que um dia isso iria se realizar. E eles não eram salvos pela lei, eles eram salvos pela graça, não pela lei. A salvação sempre foi pela graça. No passado, nesse sentido, com relação ao Messias, pela promessa que hoje é cumprida. Mas a segunda vertente, pela Eucaristia, pela boa alegria que a sua conduta de vida promove no coração de Deus. Isaías capítulo 1, o versículo 10. Olha o que fala esse texto, do versículo 10 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que lhe serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de sofrer. Você percebe o que Deus está falando aqui? Deus está falando de cultos, de ofertas, de relacionamento, de tudo que o povo dele estava fazendo. E Deus está muito bravo com a situação. E Deus está bravo com a situação por quê? No versículo 12, olha o que ele fala. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? O que Deus está falando é, quando você vem para a igreja,
mas não vem pela motivação correta, não vem se entregar, não vem se colocar diante de Deus, não vem aprender para praticar lá fora. Eu sempre falo que igreja não é lugar de adoração. Adoração envolve escolha. Você adorou a Deus quando você resolveu sair de casa e vir para cá. Vocês que estão em casa adoraram a Deus quando decidiram acompanhar a pregação ao invés de estar assistindo a novela da Globo ou da Record, que agora inclusive é bíblica. Quando envolve escolhas é que nós adoramos a Deus. Agora, o que eu estou aprendendo quando eu sair daqui, eu vou adorar. Porque o mundo vai me oferecer outras coisas e eu tenho que escolher entre o que o mundo oferece e o que Deus aprova. E é aí que está a adoração. Se o mundo oferece algo que Deus desaprova e eu aceito, eu não estou adorando com a minha vida. Tem pessoas dentro da igreja, por exemplo, algo recorrente, infelizmente, na igreja. Infelizmente, tem pessoas que acham que relações sexuais ilícitas não é pecado. Ele acha que pecado é gravidez. Ele vem para o culto, ele canta, ele ora, sai daqui e vai para o motel. E acontece. E a consciência é cauterizada. Ele acha que não está fazendo nada demais. No sábado, hoje é quarta-feira, no sábado ele volta, ele canta de novo, ele ora de novo. Daí ele não vai no motel porque é sábado. Deixa para ir domingo. Acontece isso. E ele acha que não tem nada demais. Até que aparece uma gravidez. Daí quando aparece a gravidez, daí ele vem todo arrependido. Fala, ai pastor, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu sei. Se quiser eu explico. Eu sei o que aconteceu. A questão é, eu estou falando de algo que é recorrente, mas não é só isso que é recorrente. A mentira é recorrente. A trapaça, o engano é recorrente. O viver de teatro cristão, o viver de farsa é recorrente. Isso não poderia acontecer e é disso que Deus está falando em Isaías. Se é para viver desse jeito lá fora e vir para a igreja sem a intenção de mudar o pensamento, de mudar o coração, de fazer as coisas certas, Deus faz uma pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? E daí que ele segue o texto. Ele fala: por que vocês continuam trazendo ofertas vãs? Porque tem gente que traz oferta e dízimo para a igreja como se fosse penitência pelo pecado que ele cometeu. E daí ele continua trazendo. O incenso é para mim abominação. O incenso na Bíblia representa o quê? A oração. As orações. Você imaginou uma pessoa orando para Deus e Deus virando o rosto porque essa oração para ele é abominação? Quando a oração é abominação para Deus? Quando a pessoa não está orando com um coração contrito, com a mente voltada para a transformação, para a renovação, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, completa e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. E aí Deus fala: quando vocês oram, para mim isso é abominação. Porque orar sem ter intenção de mudança, é aquele exemplo que de vez em quando eu dou: a pessoa ora para curar da cirrose, mas não é para parar de beber, é para continuar bebendo. Deus não vai atender esse tipo de oração. Deus não vai atender a oração de quem não quer transformação, de não quer mudar de vida. E a pessoa transforma a vida cristã num teatro. E Deus não consegue abençoar aquela pessoa,
não consegue se aproximar daquela pessoa, não consegue transformar aquela pessoa, e aquela pessoa vai ter uma vida dura, uma vida pesada, uma vida difícil, e o outro que está lá de fora fala, ué, mas cadê seu Deus? Porque eu que não sou cristão vivo melhor do que você. E realmente vive. E vive por quê? Porque pelo menos ele fala, eu não sou cristão. Ele já definiu o lado que ele está. Eu não sou. Eu não estou fingindo que sou. Se é para ser, tem que ser de verdade. Não dá para ser pela metade. Não dá para ser só no momento do culto. Não dá para ser cristão adventista no 7º dia. Tem que ser cristão adventista todos os dias. Todos os dias. E não só cristão adventista, tem que ser cristão. Porque a igreja de Cristo é muito maior do que uma denominação. A igreja de Cristo está em todos os lugares. E em todos os lugares tem cristãos verdadeiros que, no seu conhecimento, mesmo reduzido, ele vive com integridade e com fé. E é isso que Deus quer. Verdade, sinceridade, transparência. Um outro texto que vai no mesmo sentido, vai lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, você tem a carta, a primeira carta à igreja de Éfeso. A carta que Jesus fala ao anjo, que o anjo leva a João, e João escreve para as igrejas. Apocalipse capítulo 2, olha como o texto começa, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso não te arrependas, eu vou mover o candeeiro. Olha no versículo 20 do capítulo 1, o que é o candeeiro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Candeeiro é igreja. O que Jesus fala? Se você faz parte de uma igreja, e se você é mau testemunho, se você não faz as coisas direito, se você perdeu o amor por Deus, porque esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, eu vou fechar essa igreja. É isso que Jesus está falando aqui. E não é à toa que nós temos visto tantas igrejas fechando. Tantas igrejas reduzindo, porque as pessoas veem como... ele continua no texto aqui no versículo 6, tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Jesus falando que ele odeia nicolaítas. O que é um nicolaítas? Nico, em grego, é aquele que convence, laia palavra, o que convence pela palavra. Já viu aquela pessoa que chega na igreja, fala que você não pode comer açúcar, que você não pode comer alface que vai ficar verde, né? Aquela pessoa que fala que você não pode, né, tomar Coca-Cola, você vai ficar, sei lá, que jeito, né? Isso é nicolaíta, né? Nicolaíta que se acha
como já disse lá em cima, se julga apóstolo e não é. Ele acha que é enviado de Deus. A palavra apóstolo é enviado de Deus. Ele acha que é enviado de Deus que vem corrigir todo mundo. E fica pregando mentira. Que se comer carne não vai entrar no céu. Fica pregando mentiras, literalmente. Não prega o amor de Deus. Não prega o primeiro mandamento, que é o amor. E aí Jesus vem e fala, eu tenho contra ti uma coisa. Volta à prática das primeiras obras. Volte a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou acabar fechando essa igreja. E Jesus tem poder para isso ou não tem? A igreja é dele. Ele abre e fecha. Aliás, ele mesmo fala isso, né? Que aonde eu quero abrir, ninguém fecha. Mas onde eu quero fechar, ninguém abre. Ele mesmo fala isso. Ele faz uma exortação. 2 exortações, na verdade, ele faz. Volte ao primeiro amor. Olhar para Deus com ingenuidade, com felicidade, com alegria, com graça, com a alegria da graça. É isso que Deus quer. Vá visitar o seu irmão e sente com ele para tomar um chá e bolinho de chuva e joga açúcar com canela por cima e pronto. Se alegre em compartilhar da comunhão com o seu irmão. E se você não pode comer açúcar por um problema de saúde, né, é problema seu, não é do outro. Se você quer moderar, porque se você quer diminuir o peso, quer facilitar o arrebatamento, problema seu. Faça do seu jeito. Romanos 14. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Faça o que é certo dentro da instrução de Deus. Aqui em Apocalipse ele vai no mesmo sentido do texto de Isaías. Como que eu alcanço então a salvação? Obra salva. Volta ao mesmo ponto. Não salvo, mas eu tenho que tê-las, porque ela faz parte de mim. Quando o jovem rico chega a Jesus e fala, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus responde para ele? Cumpre os mandamentos. O que Deus manda? O que Jesus mandou ele fazer? Cumpre a lei. Faz a lei. Mas obra salva? Não. Mas é obrigação sua. Faça direito. E não faça só porque é lei. Faça com a motivação correta. Vai lá em Gênesis capítulo 6. Eu falei para vocês que desde o começo a salvação veio de uma só maneira. A salvação veio pela graça. De uma só maneira. E a graça é a alegria, é ser carismático com Deus, promover a alegria no coração de Deus. Gênesis capítulo 6, nós temos a história do dilúvio, não é? Ali, do julgamento de Deus. O versículo 5, Gênesis 6, versículo 5, olha o que acontece aí. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. E o que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Alegria. Favor imerecido está correto, não está errado. Mas esta é uma vertente. Não foi esta graça neste momento que Noé recebeu. O que Noé foi salvo aqui é porque a postura de vida dele alegrou o coração de Deus.
É nesse sentido da graça que está aqui. É só ler o versículo depois que você vai entender isso. Olha, versículo 9. Eis a história de Noé. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O que é graça nessa perspectiva aqui? Noé alegrou o coração de Deus. Como que ele alegrou o coração de Deus? Sendo justo, sendo íntegro e porque ele andava com Deus. 3 características que Deus quer de nós como cristãos. Seja justo, ande de acordo com a lei. É isso a ideia de justiça na Bíblia. Ande de acordo com a palavra de Deus. Seja justo, seja íntegro, não seja pela metade, seja de fato. Seja íntegro e ande com Deus todos os dias. Isto vai alegrar o coração de Deus. Por que Enoque foi levado aos céus? Porque ele andava com Deus. E por que ele andava com Deus? Porque ele se tornou amigo de Deus. Por que Abraão foi escolhido como pai da fé? Porque ele respondeu o chamado. O chamado não era só para ele, mas ele respondeu. Ele respondeu: estou aqui. A geração de Noé, como fala no versículo 5, olha como era. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Daí vai para o versículo 9. Só que Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Então, não adianta você achar desculpa, não falar, mas não dá para ser certinho assim no mundo. Não dá para ser íntegro. Dá sim. O tempo de Noé era muito pior do que o que a gente vive hoje. E Jesus falou que quando ele voltar vai estar igual. Ele falou que quando ele voltar, os nossos dias serão exatamente iguais aos dias de Noé. Toda a maldade do ser humano vai aflorar. E nós vamos ter que continuar sendo justo, íntegro e andando com Deus. É isto que vai alegrar o coração de Deus. Obras não salvam, mas quem é salvo é justo, íntegro e anda com Deus. Isto faz parte das obras de quem foi regenerado em Cristo. E é aí que a gente chega em Efésios capítulo 2. Abre lá. Efésios capítulo 2. Versículo 8, que é tão conhecido de todo mundo, e agora com todo esse contexto vai ficar mais fácil de você compreendê-lo. Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Todo mundo sabe todo cristão sabe esse versículo de cor. Só que, pela graça sois salvos. O que é graça? A alegria que você promove no coração de Deus. Pela alegria que você promove no coração de Deus é que você é salvo. Primeira vertente. A segunda vertente. Mas eu sou pecador, como é que eu vou ser salvo? Cristo fez por mim o que era impossível que qualquer ser humano fizesse. Ele morreu por mim sem pecado. Isto eu não poderia fazer. Isto é favor imerecido. Essa é a vertente da graça do favor imerecido. Eu tenho que alegrar o coração de Deus. É o que eu posso fazer. O que eu não podia fazer, Jesus fez. Ele fez o favor imerecido. As duas vertentes da graça. Mediante o quê? A fé. O que é a fé? É aquilo que eu acredito e coloco em prática. E o que eu tenho que acreditar e colocar em prática?
Jesus ele é o Salvador, né? De que maneira? Pela morte dele, né? Pela Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia e tenho que colocar em prática na Bíblia. Se eu for mentiroso, não vai resolver. Se eu for adúltero, não vai resolver. Se eu for fornicador, não vai resolver. Se eu for viciado em drogas, não vai resolver. Se eu endurecer o coração, se eu não quiser regeneração pelo Espírito Santo, não vai resolver. E eu só vou mudar tudo isso como? Voltando ao primeiro amor. Amando a Deus sobre todas as coisas. E por amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a mim mesmo, para que eu possa amar o próximo, é que eu vou aceitar que o Espírito Santo me transforme. Eu sempre uso a Ivone como exemplo, né? Por que a Ivone não come mais carne de porco? A Ivone gosta demais de carne de porco. E eu já expliquei para vocês, não é só uma questão de sabor, é uma questão de expressão sentimental, emocional, uma relação de família mineira. Mas ela não come mais, porque ela compreendeu a palavra de Deus e ela ama a Deus sobre todas as coisas e ela se permitiu ser transformada e a postura dela de rejeitar a carne de porco, mesmo ela gostando, alegra o coração de Deus. Pela graça, sois salvos mediante a fé, mediante ao que você acredita. A fé. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A lei, a palavra, a Bíblia. Alguma coisa da Bíblia foi você que colocou lá? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Daí a gente volta. O que quer dizer isso? Você não vai ser recompensado por aquilo que é dever seu fazer. Não de obras, para que ninguém se glorie. Só que tem um detalhe que esse é o detalhe que ninguém lê. Né? Leia o versículo 10. Olha o que está escrito aí. Pois somos feitura de Deus. Essa palavra feitura, esquisita no português, no grego é poema. Nós somos um poema de Deus. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. Obra salva? Não, mas nós somos criados para fazer. Fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pela graça sois salvos, pela alegria que eu promovo no coração de Deus. Como é que eu vou promover essa alegria no coração de Deus? Fazendo as boas obras que eu fui preparado por Deus para fazer antes que eu nascesse. E isso é tão importante que, para a gente fechar, agora vai lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Você que é um salvo em Cristo Jesus, você tem que compreender isso. Apocalipse 14, versículo 13. Olha o que diz aí. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreve, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Obra salva? Não. Mas você faz para alegrar o coração de Deus e ela vai te acompanhar para a eternidade. Você não faz mais do que a obrigação de fazer aquilo dentro do propósito que você foi criado. Você não vai ser recompensado por isso. Mas você vai alegrar tanto o coração de Deus que tudo que você fizer pelas obras, Deus vai lembrar disso por toda a eternidade.
As obras acompanham a sua salvação. As obras acompanham. E como eu disse no começo, obra não salva. Assim como se você passar a 80 por hora no radar de 100, você não vai receber bonificações. Gratificação. Não vai receber. Mas se você passar a 140, pode ter certeza que você vai ser penalizado. Se você fizer as boas obras para as quais você foi criado, elas vão te acompanhar por toda a eternidade. E você não vai receber recompensa nenhuma por causa disso. A recompensa que você vai receber é estar lá. E já está bom demais, não tá? Já está bom demais, só de estar lá, só de chegar lá já está bom demais. Essa é a recompensa que você vai receber. Só que se você não fizer, você vai ser penalizado. E a pena é dura. A pena é não estar lá. Essa pena é difícil. Essa pena é dura. E Deus não tem prazer nenhum nisso. Porque nós somos únicos, especiais, insubstituíveis para Ele. Ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Pela graça sois salvos. Pela alegria que você promove no coração de Deus, você é salvo. Isso não vem de você. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas você foi criado para boas obras. Pratique, seja cristão genuíno, verdadeiro, justo, íntegro, ande com Deus. E as suas obras vão te acompanhar por toda a eternidade. Isso é salvação. É isso que é salvação. Não é só, eu acredito que Jesus morreu por mim. Que ótimo! É bom acreditar mesmo. Ele fez isso mesmo. E agora a responsabilidade é sua. O que você está fazendo para alegrar o coração dele? É isso que Deus quer de nós. Amém? Amém. Os pedidos de oração? A irmã Carmen, ela está agradecendo a Deus pelas bênçãos da vida e pela oportunidade de estar na sua presença. E pede oração pelos amigos, a Ellen, a Lucilene, o Naldo e a Lorena. A irmã Marisa, ela pede para que Deus aumente a sua fé. E também pede em favor do seu irmão Paulo, que está fazendo tratamento de sequela de Covid. E pede também pelo Josiel, que passa por problemas de relacionamento familiar. O irmão Marcos, ele agradece as bênçãos e pede oração pela Priscila. O Jaime agradece a Deus pela vida e pela saúde. Gervásio, ele agradece a Deus pela família e pela vida, pela família e pela vida. O irmão Luiz, ele continua pedindo pelo seu irmão, ele passou por uma cirurgia e pede também pela sua esposa. Eles estão necessitando de orações. A irmã Jô pede oração pela irmã Nadir, ela é ali de Ouro Verde. A Adriana e o Rafael, eles agradecem a Deus pelas bênçãos que eles têm recebido. E também coloca em suas mãos os seus planos. E agradece também pelos livramentos que Deus concedeu à sua família. A irmã Nair e o irmão Pedro Botassini, eles pedem oração pelo sobrinho. Ele está com Covid e é um jovem e está com 95% do pulmão comprometido. Ela não colocou o nome dele, né? Mas temos que orar por ele. O esposo da Neide também não colocou o nome, mas ele pede oração pela Neide, pela sua esposa e pelos filhos Luan e Alex. A Luísa agradece a Deus por tudo que Deus tem feito em suas vidas.
em sua vida, né? E a irmã Vera agradece a Deus pela restauração da saúde do Zica e da Miriam. E pede oração pela saúde do Adilson e do Edson. Eles estão com Covid. E também pede proteção a Deus para a sua família. Esses são os pedidos e agradecimentos. Amém. Certamente Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A expressão dos pedidos é a expressão da confiança que nós temos em Deus. Por isso a importância de falar dessa forma, porque nós confiamos que Deus é poderoso, está com os ouvidos inclinados, está agindo em cada situação dessa, segundo o seu poder. Vamos ficar em pé, vamos orar e encerramos com o mesmo cântico do início. Estamos alegres pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e pedimos que o teu Espírito Santo sempre nos conduza para que a nossa vida diária, cotidiana, as nossas decisões, as nossas escolhas alegrem o seu coração. Pai, que o Senhor nos faça cada dia mais próximos de Ti pela Tua palavra, que o Senhor olhe para nós como olhou para Noé, sendo justo, íntegro e que ande com o Senhor todos os dias. Pai, que o Senhor nos dê da Tua paz, dê ordem aos Teus anjos para estarem conosco, nos livrando de todo mal, nos conceda uma boa noite de descanso. Todos os pedidos e agradecimentos que foram citados aqui, nós temos certeza que o Senhor, pelo Teu poder, segundo a Tua vontade, está agindo sobre cada um deles. Amém. Sobre a restauração da cirurgia do irmão Luiz, também da irmã Priscila, irmã Jô, todos os pedidos que foram feitos aqui. Pai, que o Senhor esteja atendendo às questões de saúde, esteja cuidando também da família do pastor Marcelo, que está enlutada com a perda do pai no dia de hoje. Pai, que o Senhor cuide de cada situação, cuide das emoções, dos sentimentos, transforme, renove a mente e o coração, renove o ânimo e que todos estejam sensíveis à Tua voz. Amém. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer a Tua palavra e entregar nossas vidas em Tuas mãos todos os dias, pedindo que o Senhor nos livre de todo mal, como Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Amém. Que o Teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, cada irmã aqui presente, sobre todos os que nos acompanham pela transmissão, cada família que eles representam e sobre toda a família espiritual espalhada na terra. Amém. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos alegrar juntos agora com a música? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A
que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece